Você tem se sentido diferente ultimamente? Mais calado, mais distante, como se de repente tudo ao seu redor começasse a mudar e você não soubesse exatamente por quê? Talvez pessoas tenham se afastado. Talvez lugares que antes faziam sentido, hoje já não tragam mais paz. E aquilo que antes fazia parte do seu dia a dia, simplesmente deixou de caber. É como se você estivesse sendo empurrado para dentro de um silêncio. E no meio dele surge a pergunta: será que tem algo errado comigo? Mas e se não for o fim de algo ruim? E se na verdade for o começo de algo maior? Essa sensação de vazio que você sente pode não ser abandono, pode ser um sinal, pode ser Deus te separando. Não porque te rejeitou, mas porque quer te preparar. E se for isso, tudo o que você está vivendo agora pode estar carregado de propósito. Sabe aquela sensação de estar parado no tempo? De olhar ao redor e não enxergar mais os mesmos rostos, os mesmos lugares, os mesmos caminhos? É estranho, desconfortável, dá medo. Mas talvez você esteja vivendo exatamente o que muitos homens de Deus viveram antes de serem levantados por Ele. O tempo da preparação. Antes de Moisés libertar um povo inteiro, ele passou 40 anos escondido no deserto, longe do palácio onde cresceu, longe dos privilégios, longe da multidão. Só ele, o silêncio e as ovelhas. E foi ali, naquele cenário que parecia esquecimento, que Deus começou a transformá-lo. Moisés saiu do palácio com orgulho e voltou do deserto com autoridade. Davi, antes de ser rei, foi pastor. Passava dias e noites cuidando de ovelhas, enquanto seus irmãos estavam na guerra. Era o filho esquecido, o que ninguém lembrava de chamar. Mas foi ali, no campo, lutando contra leões e ursos, que ele aprendeu a confiar, a resistir, a obedecer. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora, te afastando de ruídos, de distrações, de tudo aquilo que te fazia andar, mas não te fazia crescer. Porque antes de Deus usar alguém em público, Ele trata essa pessoa no oculto. Nem todo silêncio é ausência, e nem toda solidão é abandono. Às vezes é só Deus observando, esperando para ver como está o seu coração. É fácil parecer forte quando temos apoio. É fácil manter a fé quando tudo está no lugar. Mas o que acontece quando a única voz que você ouve é a do seu próprio cansaço? José sabia o que era isso. Foi traído pelos próprios irmãos, separado da família, injustiçado, esquecido em uma prisão. Tudo isso, mesmo tendo um coração íntegro. E ainda assim, ele escolheu confiar. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, mas entendeu que mesmo sem respostas, Deus ainda estava lá. E é isso que o isolamento faz. Ele revela quem realmente somos quando ninguém está olhando. Até Jesus passou por isso. Foi o Espírito Santo quem o levou ao deserto. 40 dias, sozinho, sem multidão, sem amigos, só ele, e o inimigo tentando fazê-lo desistir do propósito. Mas foi lá, no momento mais frágil, que ele venceu. Não foi com gritos, não foi com milagres, foi com a palavra no coração e obediência na alma. Será que o que você está vivendo agora também é uma prova? Será que Deus não está testando a sua fidelidade quando ninguém está aplaudindo? A sua obediência quando tudo parece parado? Porque quem é aprovado no secreto é honrado no tempo certo. Nem todo corte é uma perda, nem toda despedida é um fracasso, e nem todo fim é realmente um fim. Às vezes, Deus encerra ciclos que a gente jamais teria coragem de encerrar sozinho. Ele tira pessoas, desconecta relacionamentos, muda direções, e no começo, tudo parece injusto. Parece que estamos sendo punidos, rejeitados, colocados de lado. Mas com o tempo, se você observar com atenção, vai entender que foi proteção. Na Bíblia, Davi foi separado ainda jovem. Mesmo depois de ser ungido rei por Samuel, ele não subiu ao trono imediatamente. Pelo contrário, precisou fugir, se esconder, viver como um foragido. Saul, o rei da época, queria matá-lo, e o mesmo Deus que o ungiu foi o Deus que o levou para as cavernas. Mas por quê? Porque o tempo no palácio ainda não era seguro. Porque havia coisas em Davi que precisavam ser trabalhadas longe da exposição. E porque há promessas que só se cumprem depois da preparação. Davi precisou aprender a lutar sem aplausos, a liderar homens rejeitados como ele, a depender totalmente de Deus
quando tudo o que ele tinha era Deus. E isso talvez seja o que você está vivendo agora. Sabe aquela amizade que esfriou? Aquela pessoa que sumiu? Aquele lugar onde você já não se sente mais confortável? Pode ser Deus te separando, não por castigo, mas para que você não se contamine com distrações, influências ou relacionamentos que te tirariam do caminho, porque nem toda boa companhia é uma companhia certa, nem todo afeto é saudável, nem toda oportunidade é alinhada com o propósito. É difícil entender tudo isso enquanto está acontecendo. Você sente saudade das pessoas que se afastaram, fica tentando entender o que fez de errado, revive conversas, procura falhas, busca respostas que nunca chegam. Mas talvez a única resposta que você precisa ouvir hoje seja: foi Deus. Sim, foi Ele quem tirou. Foi Ele quem fechou aquela porta. Foi Ele quem te impediu de seguir naquela direção. Porque Deus vê o que você não vê. Ele ouve conversas que você nunca ouvirá. Ele conhece intenções que você jamais perceberia sozinho. E por amor, Ele corta, Ele interrompe, Ele separa. A separação dói, mas a permanência no lugar errado pode destruir seu futuro. Tem vínculos que, se Deus não quebrasse, você nunca se libertaria. Tem ambientes que te adoecem sorrindo. Tem conexões que parecem bênção, mas são laços disfarçados. É por isso que, às vezes, a solidão é cura, o afastamento é livramento e o isolamento é reposicionamento. Porque enquanto você sofre achando que está sendo deixado de lado, Deus está te levando para um novo cenário, onde você será cuidado, tratado e realinhado com aquilo que Ele preparou. Mas atenção, não tente reviver o que Deus já encerrou. Não force permanência onde Ele já sinalizou saída. A separação é só uma fase. O propósito é eterno. Pode ser que hoje você se sinta no escuro, sem direção, sem respostas, sem aquela presença que costumava te fazer bem. Talvez até ache que perdeu sua identidade, que não é mais o mesmo, que está ficando mais fraco, mais vazio, mais distante de tudo e de todos. Mas e se isso for parte do plano? E se esse tempo de isolamento não for sinal de que Deus te deixou, mas sim de que Ele te chamou para mais perto? A verdade é que o deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de encontro. Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés, em uma sarça que queimava sem se consumir. Foi no deserto que Elias ouviu o sussurro suave de Deus, quando tudo o que ele queria era desistir. Foi no deserto que João Batista se preparou para anunciar a vinda de Cristo. E foi no deserto que Jesus venceu o diabo com a palavra e deu início ao ministério que mudaria o mundo. Sabe o que esses momentos têm em comum? Todos eles estavam sozinhos, mas não estavam vazios, porque o deserto é, antes de tudo, o lugar onde Deus tira o que é superficial, para revelar o que é eterno. E talvez Ele esteja fazendo exatamente isso com você agora. Ele está te esvaziando das expectativas dos outros, te libertando das comparações, te separando de tudo o que te distraía, para que, enfim, você ouça a voz dele com clareza. Você pode não ver agora, mas Deus está te preparando para algo que os olhos ainda não conseguem imaginar. A tua espera tem um tempo, a tua dor tem um propósito, e a tua solidão não é o fim. É só o início de uma reconstrução que vai te fazer mais forte, mais maduro, mais parecido com Cristo. Vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e entender por que tanta coisa precisou acabar. Por que tanta gente precisou sair? Por que tantos caminhos fecharam? E nesse dia você vai perceber: o que parecia perda era livramento, o que parecia pausa era preparação, e o que parecia silêncio era Deus sussurrando: confia, eu sei o que estou fazendo. Então, resista à vontade de voltar para onde Deus já te tirou. Não tente reacender aquilo que Ele já apagou. Não se desespere por estar fora do lugar onde todos estão, porque talvez você esteja exatamente onde Ele queria que você estivesse. Agora é com você. Você já viveu algo assim? Está passando por esse tempo de silêncio e separação? Comenta aqui embaixo. Fala comigo. Compartilha o que você está vivendo. Às vezes, a sua dor pode ser a resposta que alguém precisa ouvir hoje. E se essa mensagem fez sentido para você? Se ela te abraçou de alguma forma? Envia para alguém que está precisando ouvir isso agora. Se inscreve no canal, porque aqui, toda semana, a gente fala sobre fé de verdade,
sobre lutas reais e sobre o Deus que não desiste de você. Mesmo que o mundo todo escolha correr, você ainda pode escolher esperar. Esperar em Deus e confiar que Ele está te levando exatamente para onde você precisa estar.